Um abraço a todos. Com a palavra o deputado Edmilson Rodrigues, pelo PSOL. Presidente, eu peço licença para abrir mão das nominatas, mas expressar aqui o meu profundo respeito a todos e a todas que compõem a mesa, representando essa categoria tão importante para a democracia e para a vida nacional. Tive a honra de ser prefeito de Belém e é impressionante como no nível municipal ainda há muitas prefeituras sem uma carreira estruturada de procuradores. Belém, que tem 4 séculos, aliás, um advogado público, Rosemiro Canto, que era o nosso subsecretário de Assuntos Jurídicos, teve um papel importante junto com o doutor Egídio Salles para não apenas dar status aos servidores, mas para viabilizar o interesse do Estado na esfera municipal. Eu não sou jurista, sou arquiteto e fiz algumas anotações, porque eu tenho que me mover por uma ordem constitucional e pelo que eu julgo o Estado de Direito. Então, quando a Constituição Federal, no seu artigo 131, fala das funções essenciais da Justiça, e no título 4 define a forma de organização dos poderes, se refere às funções essenciais da Justiça, o que não significa negar os 3 poderes, ao contrário, viabilizar aquilo que é de fundamental importância, de importância estratégica. E por isso o caráter essencial para o funcionamento, e ela inclui o Ministério Público, a Advocacia Geral da União, como inclui as procuradorias estaduais, como inclui a Defensoria Pública, não é? Então, significa trabalhar contra o interesse privado? Não. Nós vivemos numa sociedade capitalista. É um princípio constitucional o direito à propriedade. É princípio que a economia funcione baseada numa lógica. Contudo, essa lógica não está acima da ordem constitucional. Infelizmente, hoje o poder econômico acaba impondo as regras para além das regras formais, para além da legislação infraconstitucional e, naturalmente, negando a própria base constitucional brasileira. Como é que se faz cumprir a Constituição? Não há outro caminho, senão fortalecer as instituições que podem tomar a iniciativa de provocar a Justiça Nacional a se definir, mas como podem também cumprir o papel de orientar, estabelecer processos públicos de consultoria, de representar judicialmente, extrajudicialmente e contribuir, portanto, para afirmar o interesse público, se não como uma negação do interesse privado, mas exatamente para harmonizar com base na lei, exatamente os interesses que cabem a todos os cidadãos brasileiros. Essa é a minha compreensão. Falo tudo isso para dizer que para o PSOL é uma questão de princípio. E nós não vamos cair nessa balela de que aumenta os gastos com a burocracia e cria uma casta de privilegiados que deve ser combatida, que esse é o discurso que tenta legitimar esse golpe contra a democracia, contra o Estado brasileiro e contra os direitos dos trabalhadores e particularmente dos servidores públicos, que o governo agora usa como argumento para implantar a reforma da Previdência. Uma carreira de Estado pressupõe autonomia administrativa e financeira. Vou aqui dizer que é uma honra ter recebido o ministro André Luiz de Almeida Mendonça. Saber que ele é funcionário de carreira. E é até surpreendente que um presidente com um perfil tão autoritário tenha convidado
um membro da carreira. Eu acho isso positivo, mas é bem verdade também que ele... Para concluir, deputado, por favor. Em grande medida, terá que seguir certas orientações de governo, se quiser se manter ministro. Quem vê esse embate entre o presidente da casa e o Moro, viu o quanto o Moro, como juiz de primeira instância, exercia sua autoridade exatamente pelo princípio da autonomia que a função de juiz tem, e o quanto hoje ele está apequenado sem o direito de nomear uma suplente para o Conselho Nacional Previdenciário. Então, realmente, a autonomia, a PEC 82, ela representará um avanço importante para a democracia brasileira. E eu queria parabenizar aqui as falas que, mesmo sendo advogados públicos e tendo responsabilidade, por conta disso, inclusive, levantaram a questão da reforma da Previdência como sendo mais o objetivo de reforma fiscal do que propriamente de reforma da Previdência. Nós podemos dizer que a Procuradoria Fazendária mostra hoje algo em torno de 2 trilhões inscritos em dívida ativa, dos quais mais de 400 bilhões são dívidas previdenciárias. Esta casa aqui tem responsabilidade de legislar, de fazer auditoria da dívida conforme a Constituição prevê, de estabelecer o imposto sobre fortunas, de criar condições de fiscalização, de fortalecer as instituições do Estado. Então nós temos que cumprir o nosso papel para que as instituições do Estado brasileiro possam cumprir o seu. No entanto, se hoje a Defensoria Pública, a própria Ministério Público e outras instituições do Estado brasileiro tem a sua autonomia e, portanto, não tem que dizer sim, senhor, ao governo, tem que dizer sim, senhor, ao povo brasileiro, que é quem, em tese, deve ser representado pelo Estado. Então, penúltimo